nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje nós vamos conversar sobre o livro A Libélula no Âmbar, da Diana Gabaldon, que é o segundo livro publicado dessa série Outlander. Bom, no ano de 2017 nós iniciamos a leitura em grupo, em alguns canais participaram dessa leitura aqui no YouTube e acabamos arrastando aí a leitura do segundo livro, que aconteceu finalmente agora, em 2018. Porém, ela não foi como eu esperava, né? Bom, vamos conversar. Primeiro eu vou contar um pouquinho, bem brevemente como começa o livro, não vou falar nenhum spoiler, pode ficar tranquilo. Claro que vai ser um spoiler se você não leu o primeiro livro, que é A Viajante do Tempo, mas seria inevitável falar do segundo livro de uma série sem citar algum spoiler que tenha ocorrido no primeiro. Nesse segundo livro a gente começa sendo surpreendido, porque ele inicia a história no futuro. Bom, o que a gente imagina que fosse o futuro. E junto com essa surpresa do retorno da Claire, a gente descobre que ela tem uma filha, ruiva, igual Jamie. Então a gente acaba percebendo que a Brianna não é filha do Frank. Mas o livro em seguida ele começa a intercalar passado e presente. Então a gente volta lá para a época em que a Claire e o Jamie foram para a França. Ao chegar na França, eles acabam reencontrando personagens que encontraram no primeiro livro, acabam conhecendo personagens novos. Eu tinha um pouco de receio porque eu peguei um pouquinho de trauma da França nesse período, conheci os modos, os costumes franceses da época. Foi bem interessante, mais interessante até do que eu imaginava. Eu tinha um pouco de preconceito, mas eu gostei de ter lido. Porém, a autora pecou aí em algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco, excesso de detalhes, digamos assim. Ao contrário da série, que a história começa com a Claire voltando, né, para 3 anos depois da época que ela tinha sumido. O Frank é chamado, ela tá no hospital, aí ele descobre que ela tá grávida e sabe que não é dele, afinal ela passou 3 anos desaparecida, enfim. E ela acaba contando tudo pra ele que aconteceu. Ele tem muita dificuldade de acreditar no começo, é claro, né, uma história maluca dessa. Mas acaba percebendo que não tem muita escolha, ele não há indícios de que a história seja diferente do que ela está contando. Agora eu vou fazer umas breves considerações ao livro e depois vocês vão entender por que eu não estou falando tanto sobre a história. Esse livro não me agradou muito, na verdade me agradou pouquíssimo. Apesar de eu ter vários pontos aqui positivos para ressaltar, eu também tenho muitos negativos que me fizeram desistir de continuar essa leitura em conjunto aqui no canal. Não significa que eu não pretenda continuar lendo os livros, já que a série, eu garanto pra vocês que eu vou continuar assistindo, porque eu gosto muito da série. Eu acho que essa atualizada, já que a série foi gravada muitos anos depois da publicação dos livros, deixou a série mais interessante do que os livros, porque a Diana fazia algo que me deixou muito desconfortável, que é trazer excessos de detalhes. Como logo no começo do livro a gente tem lá uma descrição absurda sobre o papel higiênico utilizado na França no século 17, 18, a textura, enfim. São detalhes assim que deixam a gente até um pouco... Ai, não acredito que você está falando isso, né? Tem outros momentos até que a Nani no grupo comentou, ela vai descrever a folhinha, o tom da folhinha verde da árvore, o formato, tudo bem, a gente entendeu que é uma folha de árvore X, tá ótimo, não precisa ficar entrando em detalhes, quantas reentrâncias havia na folha, a textura, enfim. Mas essa parte do livro deixou a história mais pedante para ler. Vamos voltar aos elogios, depois eu faço as críticas, né? Já comecei a comprar. Esse é um livro mais histórico, no que diz respeito à história da Escócia. Isso eu achei super positivo. A gente acaba conhecendo melhor sobre essa Revolução Jacobita, o que estava acontecendo na época, quem estava participando, algumas pessoas que a gente sabe hoje que participaram da Revolução. Essa parte histórica do livro é muito boa, só que ela é jogada bem aos poucos pra gente que tá lendo. Então no começo você tem um pouquinho, tem um determinado momento que ela joga mais informações, tem momentos em que ela joga tanta informação que você fica meio cansado. Em outros ela deixa de dar algumas explicações, mas assim, o livro no geral, na parte histórica eu achei ele mais completo do que o primeiro, A Viajante do Tempo. Lembrando que essa trama do segundo livro, ela é bem política, então a gente conhece aí todo o macete, o jogo que eles fazem político com pessoas, com personalidades da época
importante ligados à monarquia, pessoas influentes. E então é um livro um pouco mais pesado para quem gosta só do quesito romance. Mas eu coloquei isso como ponto positivo, pra gente compreender melhor todo o contexto que existia na época. Outra coisa que eu achei muito legal é que a autora trabalhou todos os pontos dramáticos que havia na história, ela trabalhou de uma forma bem psicológica, estruturada. Não sei se esses temas ficam bem encaixados aqui. Mas, por exemplo, tudo que o Jamie viveu na prisão, quando ele ficou lá com o Jack Randall, ela tenta expressar de uma forma que pra gente que é mulher, fica bem palpável de entender como é para um homem ter vivido aquilo que ele viveu lá. Todos os conflitos, assim, todas as tramas no geral, achei que foram bem desenvolvidas. A parte dramática do livro ficou bem trabalhada. Outra coisa muito legal é que ela conseguiu entrelaçar as tramas de uma forma muito legal. A Gillies, personagem que a gente achava que não ia reaparecer na história, que já tinha encerrado sua participação no primeiro livro, ela volta nesse segundo, de uma forma bem interessante, que desperta a curiosidade, faz a gente imaginar que ela vai aparecer de novo no terceiro livro. Tantos outros personagens, né? Ela acaba fazendo com que eles se reencontrem e ou encerre sua participação na história, ou deem uma continuidade aí de uma forma bem interessante, bem trabalhada. Outra coisa que eu achei que ela trabalhou muito bem foi o jogo do tempo. Ela brinca com o passado e com o presente, com o futuro, de uma forma muito bem feita. Eu achei que ela merece muitos créditos por isso. E esse acho que foi um dos principais motivos que fez com que eu não quisesse desistir da história. Ela faz essa brincadeira de começar o livro num período, narrar outro e ao mesmo tempo contar um determinado fato que aconteceu em outra situação, em outro período. Esse joguinho de tempo criado pela autora, desenvolvido pela autora, ficou muito bem feito. Mas, como eu falei pra vocês, a parte negativa me incomodou bastante. Eu vou ter pouca coisa pra falar sobre a parte negativa, mas ficou mais pesado pra mim. Como eu disse, ela peca nos excessos, né? Não é o tempo todo que existe esses excessos. Mas é uma parte muito que a gente tá esperando mais da história. E ela vem e joga aí excesso de informação, ou informações que nem excesso, que é desnecessária mesmo. Isso incomoda muito o leitor. Outra coisa é a falta de maturidade nos comentários feitos por ela. Além de desnecessário, muitos desses comentários são ridículos, preconceituosos. Ela consegue ser tão delicada em assuntos tão difíceis de tratar, e ela acaba sendo fútil e imatura em alguns comentários. Teve vários deles, mas eu vou citar aqui um momento em que ela está descrevendo uma personagem que é feia e ela ressalta tanto que a mulher é feia e que não existe nada pior no mundo que uma mulher feia como aquela, que fica, gente, chega, pelo amor de Deus, sabe? Ela é pedante nesse momento. Essa parte que eu falei pra vocês do excesso de detalhes desnecessários, como a descrição do papel higiênico, isso demonstra também que a autora ela tem talento, mas esse talento ainda não está refinado, não está polido. Nesse ponto a gente percebe que ela é uma autora iniciante porque ela dá essas escorregadas de vez em quando. Mas tirando isso, se você gosta de romance histórico e se você não está numa fase de romances históricos mais clássicos, esse livro é bem bacana, essa série inteira é bem bacana. Mas não entre nos romances históricos mais clássicos, como a série de Jane Austen, das Irmãs Brontë, ou da Philippa Gregory, porque você vai entrar num nível de romance, um romance histórico diferente, que é um patamar assim, eu vou dizer acima, mas não interprete como uma crítica ao que você leu, o tipo de romance que você gosta de ler. É apenas para diferenciar um pouquinho, que trabalham elementos um pouco mais intelectualizados e menos fúteis, menos banais, menos cotidianos e um pouco mais intelectualizados. Então, não entre nesse tipo de romance, senão você vai pegar um pouco de asco da série Outlander, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. E a própria série, me deixou um pouco decepcionada com o livro. Como é uma adaptação do livro, gravada muitos anos depois, é claro que ela ficou mais refinada, eles conseguiram reaproveitar melhor os bons elementos do livro e tirar os desnecessários. E isso me deixou um pouco assim, pensando que talvez não seja necessário eu continuar lendo os livros enquanto tiver a série sendo produzida com a qualidade que está sendo. Então, isso me fez repensar continuar ou não a série, e por isso que eu decidi não continuar aqui no canal. Eu não vou continuar com um projeto de leitura aqui no canal, mas não significa que eu não vá continuar a série
e ler como passatempo aí durante alguns meses um livro ou outro. E também não significa que eu não recomende para vocês. Por isso que eu tentei trazer o maior número de argumentos aqui, positivos e negativos para vocês nessa resenha, para vocês decidirem se é o tipo de leitura que você quer fazer, se você não quer, se não está no momento, ou então se para você tudo faz, não tem problema nenhum, você consegue fazer essa divisão, né? Separar o que é entretenimento e não se incomodar com esses elementos que são um pouco desgastantes para quem está lendo. No geral, acho que eu dei 3 estrelas para esse livro, mas eu poderia dar 4. O que me prendeu mais foi essa comparação com a série. A série eu gostei muito, já o livro eu achei mais ou menos. Então por isso que eu fiquei, eu desci 1 estrela. A série eu daria 4,5 estrelas e pro livro ficou umas 3 estrelas aí. Então é isso, eu não sei se ajudou muito essa resenha que eu fiz. Eu tive até um pouco de dificuldade, eu demorei pra gravar a resenha porque eu não sabia o que falar sobre ela. Eu não queria detonar o livro, mas eu também queria trazer o mais sincero possível a minha opinião e os argumentos aqui pra vocês entenderem e tomarem a decisão, ou então compreenderem bem essas argumentações que eu queria passar pra vocês. Então, por enquanto a gente encerra essa série aqui, eu vou parar nesse 2º volume. A série sim eu vou continuar, como eu falei, mas a leitura vai ficar um pouco em stand-by aí. Vou dar prioridade para outros romances históricos no momento. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir antes de ir embora. Se você não for inscrito, aproveita para se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.